Todos nós já ouvimos, né, esse texto que fala para nós da porta estreita. E ao entender a passagem, e sobretudo a orientação de Emmanuel para nós precisamos observar sempre essa passagem do nosso próprio ponto de vista, da nossa própria existência, das escolhas que nós fazemos e nunca do outro, porque tudo aquilo que consta no Evangelho, tudo aquilo que se apresenta para nós no Evangelho e todo o engajamento da espiritualidade em nos orientar, não tem a ver em nos dar sabedoria, conhecimento, para que a gente possa olhar para outras pessoas e dizer assim: ah, entendi porque ela é daquele jeito, entendi porque está acontecendo na vida dele aquela coisa, entendi porque fulano está ferrado, porque ciclano está estupiado, porque escolheu a porta do mundo. É isso aí, né? Vai para a porta da perdição, encontra com o quê? Com a perdição. Então eu sou o anjo celestial que não cometo erros, que faço as coisas todas certas, não precisa olhar para mim. O Evangelho, ele vem inegociavelmente tratar do íntimo de cada um que o está lendo. Então ele nunca, e absolutamente nunca, está falando ou está nos ensinando a olhar para a vida do nosso próximo. Então, quando nós estamos olhando a passagem da porta estreita, nós temos que olhar quais são as portas que eu tenho escolhido ultrapassar. Por onde que é a minha escolha? Por onde eu tenho trilhado o meu caminho? Quais são as portas da minha vida? O que eu tenho escolhido para mim? Quando nós olhamos para o mundo, é muito fácil colocar a culpa no mundo, né? Grande é a porta da perdição, grande é a porta do mundo, dos convites das coisas do mundo. A gente já fez esse exercício aqui. Vamos lá. Tira todos os seres humanos do planeta Terra. Esvazia a Terra. Vamos dizer que estaciona uma super espaçonave aqui na Terra, sobe todo mundo e sai todo mundo da Terra. A Terra é boa ou ruim? A Terra é boa ou ruim? Boa. Quem acha? Quem acha que é boa? Levanta a mão. Quem acha que é ruim? Quem não acha nada? Quem não está aqui? A Terra não é boa nem ruim. Porque o que faz da Terra boa ou ruim é o que nós fazemos aqui. O grau de evolução, o grau de desenvolvimento do nosso planeta tem a ver com as criaturas que habitam e não tem nada a ver com os seres irracionais. Tem a ver com os seres racionais, com as decisões que nós tomamos. Então, ela é boa ou ruim dependendo daquilo que eu faço aqui. Se tirar todo mundo, sobra o quê? Bicho. Bicho está com fome, mata e come. Bicho está com os seus instintos aflorados, ele segue o instinto da mãe natureza. E está tudo certo, ele não pensa se vai matar, coitado do bichinho, porque lá, não, mas eu estou com fome, então vou matar, ele vai ficar sem a mãe dele. Não tem esse julgamento, nada disso. É instinto. O que determina se nós estamos certos ou errados, se nós estamos agindo no bem ou no mal, se esse planeta é um planeta do bem ou do mal, né? São as nossas atitudes. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou voltando nesse tema? Porque quando eu olho para a porta larga do mundo, eu coloco a culpa no mundo. Não, mas o mundo é o mundo da perdição. O mundo me oferece muitas coisas atrativas, né? Coisas que me chamam a atenção, coisas que gritam dentro de mim, que eu não consigo me segurar, que eu não sei por aquilo, que eu quero viver aquilo intensamente na minha vida, né? Eu quero aproveitar a minha vida aqui nessa terra, né? Quero derreter o cabeçote, quero aproveitar a minha vida aqui. E o aproveitar a minha vida aqui tem a ver com o quê? Dependendo da cabeça, tem a ver com se perder no mundo. Tem a ver com se perder no mundo.
O mundo te oferece coisas que são perdição. Gente, o mundo é mundo. Ele está aí. E só. Não existe tentação nenhuma no mundo. Nenhuma. Se não houver um Ricardo tentado. Nenhuma tentação. Que mal o mundo pode fazer para mim? Fica sentadinho, paradinho onde você está, faz sua oração, se comporta e faz as coisas certas. O mundo está te tentando? Não. O que me tenta? Deixa eu só baixar um pouquinho esse som. Está me desconcentrando. O que me tenta? E ele fala assim, Deus fala assim para nós, que o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro, eles estão ligados. O Ricardo presente aqui hoje, ele é uma soma de experiências e de coisas que vem de muito tempo. E ele convida a gente, inclusive, a essa reflexão. Ele fala, olha, se você observar as mazelas, as dificuldades, todas as coisas que você está passando nesse mundo, inclusive a prova da tentação, daquilo que te chama a atenção, né? Que é o teu motivo de perdição. Inclusive, se você olhar para isso, muitas vezes a fonte disso está onde? No passado. E o que eu estou fazendo hoje é a minha sementeira do meu futuro. Tudo isso está ligado. Então, quando eu tenho essa tendência, quando eu tenho esse comportamento, quando eu tenho coisas dentro de mim que muitas vezes eu não consigo controlar, coisas que inclusive muitas vezes atuam contra o Ricardo, isso vem do meu passado. A doutrina vem explicar para nós uma coisa que eu acho que é das coisas mais esclarecedoras, que é das coisas que mostram um Deus extremamente generoso para nós, que diz o seguinte: nós não acreditamos que as coisas estão pré-estabelecidas e que as coisas são fatídicas, que Deus fez como fez e está tudo resolvido, está tudo pronto, o que vai ser já vai ser, já está determinado. A doutrina espírita não acredita nisso. Por quê? Porque o futuro depende das escolhas que eu estou fazendo. Concorda que se nós tivéssemos uma situação definitiva, já determinada, não faria sentido a gente estar aqui? Para que nós estamos tendo essa experiência se Deus já determinou todas as coisas? Nem a responsabilidade de fazer as coisas que eu estou fazendo não são minhas, é de Deus. Ele me fez assim. Não há por que eu tentar me desenvolver. Não há por que eu escolher uma porta estreita se existe uma porta larga e se Deus me colocou nessa condição. Isso só faz sentido a partir do momento que eu entendo que esse Deus é um Deus extremamente generoso, extremamente amoroso, mas extremamente justo. E que daí, por consequência disso, todas as coisas que eu escolho, que eu faço, todas as decisões que eu tenho na minha vida, elas têm repercussões para mim, antes de qualquer outra pessoa. As repercussões são para o Ricardo. Então, ele me deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Falou: filho, você vai aprender através das suas escolhas. Me mandou um orientador, que foi Jesus, que trouxe o Evangelho e que falou para a gente: olha, me segue. Eu sou o único caminho, sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Existe plano B? Rota de fuga? Existe bifurcação na estrada? Existe o que a gente faz. Nós estamos no caminho Jesus, daqui a pouco mundo, né? E aí volta para Jesus, vai para o mundo, volta para Jesus. Quando a gente vê, a gente está rodando igual um oito parado no mesmo lugar e não sai do lugar, né? Por quê? Escolhas? Nossas escolhas. Mas Deus me deu um livre-arbítrio, me deu uma boa orientação
falou assim: tome suas decisões e aprenda com as consequências das suas decisões. Aprenda com a consequência daquilo que você escolheu. Mas, Ricardo, eu não escolhi nada. Então, isso é uma escolha. Escolher não escolher nada, escolher não ter opinião, escolher não participar é uma escolha. E tem consequências. Tudo na nossa vida tem consequências. Então, com isso, eu vou tomar boas decisões e vou tomar decisões difíceis. Por quê? Porque eu sou imperfeito. E aí, a gente tem uma competição de querer evoluir mais rápido do que os meus companheiros de jornada. Gente, que pressa é essa? Que competição que é essa? Você não está correndo contra ninguém. A corrida é individual. É o Ricardo contra o Ricardo. É eu tentando ser hoje um pouquinho melhor do que eu fui ontem, analisando hoje para que amanhã eu seja um pouco melhor. E a única coisa que interessa é que eu tenho ao outro o que quiser. Paulo fala isso, né? Ao outro a liberdade de ser o que quiser. A mim, a responsabilidade de ser cada dia melhor. Eu não tenho responsabilidade sobre o outro. Eu tenho responsabilidade sobre quem? E eu respondo por isso. Só que Deus falou assim, de novo, me deu o quê? Livre-arbítrio, me deu orientação para eu poder seguir e me deu uma coisa que se chama eternidade. Sabe o que é eternidade? Nós não temos nem capacidade de compreensão. Porque se eu falar para vocês o que é eternidade e a gente tentar explicar, a gente vai diminuir ela. Se eu falar, é o infinito, não acaba, é para sempre. Imagina que você vai entrar aqui agora num carro, viajando na velocidade da luz, rumo ao universo, e nunca mais você vai parar. E não sei quanto, 3 mil, 5 mil, 10 mil anos depois, então, ainda é muito menor do que a eternidade. A gente não tem essa compreensão. Mas Deus foi generoso a esse ponto e falou: filho, eu estou te dando o teu livre-arbítrio, estou te dando a condição de aprender com as consequências daquilo que você escolher. Está aqui a orientação, estou dizendo para você, faz assim, para você fazer o que você quiser. Tem consequência que você escolher. Tem pressa? Um cara que dá eternidade para você, para evoluir, ele tem pressa? É um cara que tem paciência. Não mesmo. É um cara que tem toda a paciência, toda a generosidade. Ele está te esperando. Só que o caminho para chegar até ele, todos nós sabemos. É a porta estreita. Só que aqui nesse mundo, nós temos uma outra coisa que a espiritualidade explica para nós, e isso está no livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta sobre a interferência, né, do mundo espiritual em nós, e a espiritualidade responde que sim, que interfere muito. Mas tem um outro ponto que ele fala assim para nós, que a espiritualidade fala assim para nós: o espírito age, atua, interfere sobre o corpo, mas o corpo, da mesma forma, ele tem uma ação sobre o espírito. Ele interfere, ele estimula o espírito. Porque uma vez que você está aqui de volta, com todas as suas tendências, com tudo aquilo que você experienciou numa vida passada, né? Você teve um monte de experiências na vida passada. Isso tudo ficou gravado em você, naquilo que nós conhecemos como corpo espiritual, ou como perispírito, né? Aquilo foi impregnado em você. Quando você volta para o corpo, na sua próxima vida aqui, nessa nova experiência que nós estamos tendo, nós trazemos com cada um de nós tudo aquilo que nós impregnamos no nosso corpo espiritual. E aquilo volta para o corpo físico, porque aquilo é físico. O corpo espiritual, gente, mesmo sendo ainda muito sutil, do ponto de vista espiritual, ainda é matéria. E a matéria vai reagir sobre o teu espírito.
E aí você vai encontrar, eis que você vai encontrar com as suas provações. Eu já expliquei isso outras vezes, mas eu gosto sempre de trazer assim. Eu vou lá e estudo para uma prova de uma determinada matéria. Eu vou escolher uma que eu gosto muito, matemática. Brincadeira, eu não gosto de matemática. Escolha uma que você não gosta, tá? Você estudou muito para uma prova. Muito. E o professor viu você estudando. O professor dessa matéria viu você estudando. Ok? Ok. E aí, quando chega no dia da prova, ele olha para você e fala assim: minha irmã, meu irmão, vamos fazer o seguinte, eu vi que você se dedicou, eu vi que você estudou pra caramba, faz assim, ó, me dá aqui tua prova e eu vou te dar um 10. Hoje em dia 10 não é mais, né? Agora as contas já são tudo diferentes, mas na nossa época era 10, tá? Vou te dar uma nota máxima. Alguém já viu isso acontecer ou não? Sim ou não? Não. Por que isso não acontece? Porque eu preciso provar o meu conhecimento. Eu preciso preencher a prova. O professor precisa corrigir a prova. E chega no final da prova, ele estabelece, através das minhas respostas, que eu tenho aquele conhecimento. E aí ele me dá a nota, certo? Mas eu sabia mais ou eu sabia menos quando eu comecei a fazer a prova? Eu não sabia a mesma coisa? Quando eu comecei a fazer a prova, eu tinha o mesmo conhecimento, mas não tinha nota 10. Quando eu terminei de fazer a prova, eu só coloquei no papel o conhecimento que eu já tinha. Só que ele constatou aquilo e aí eu tirei 10. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando a gente volta para o corpo físico, quando a gente está de volta aqui na Terra, a gente vem aqui para passar por provas. E o que é ser provado? Não é ser poupado do que você tem que enfrentar. Se o seu problema é promiscuidade, se o seu problema é infidelidade no seu casamento, se o seu problema é a bebida, se o seu problema é a droga, se o seu problema é a alimentação, se o seu problema é o vício moral, se o seu problema é o vício que for, é o seu comportamento, não tenha sombra de dúvida que você vai encontrar a sua prova dessa vida. Você não vai ser poupado dela. Se eu sou um cara que tem um problema de comportamento imoral, eu não respeito a minha esposa, eu serei assediado. Eu terei muitas e inúmeras oportunidades de trair a minha esposa. Se eu tenho uma forte tendência em relação a drogas, eu não serei poupado dessa droga. Eu vou encontrar com ela nessa minha vida, com a bebida, com a alimentação. Eu vou encontrar com ela. E aí, eu vou estar frente a frente com a minha prova. Como é que eu passo por ela? Passando por ela. Escolhendo qual a porta? A estreita. Mas isso é uma tentação do mundo? Do mundo, gente. Não é. Não é uma tentação do mundo. Pergunta para um cara que nunca colocou uma gota de álcool na boca, quando ele vê alguém tomando uma cerveja, se aquilo causa alguma coisa nele? Nada. Você não sente vontade de tomar? Não. Aquilo não me atrai. Eu não tenho relação com aquilo, não faz sentido nenhum para mim. Então, por si só, aquilo não é uma tentação. Aonde está a tentação? Nas profundezas do mar sem fim, dentro do Ricardo, né? E dentro de cada um de vocês. Não vai imaginar que só eu tenho pecado aqui, não. Está todo mundo, né? Nesse mundo aqui para vencer, para superar as suas dificuldades. Então a gente traz isso de quando? Das consequências das escolhas que nós fizemos no nosso passado. E quando Cristo está convidando a gente a fazer a escolha da porta estreita, Ele está dizendo para nós: olha, você vai encontrar, e você vai vencer uma das suas provas hoje, mas semana que vem você tem outra prova. E semana que vem você vai fazer outra prova e vai bem na outra prova, e na outra você vai ter outra prova. Porque esse mundo é um mundo de provas e expiações.
E isso só faz sentido do ponto de vista da reencarnação, de acreditar que nós temos várias oportunidades. Porque se eu tiver uma única existência e a gente for comparar as dificuldades do meu vizinho com a minha, pode ser que eu ache que essa minha vida está muito boa e que a do meu vizinho está muito complicada. Normalmente não é esse o pensamento nosso. Ou pode ser que eu olhe para o meu vizinho e fale assim: não, peraí, senhor, dá para dividir o endereço aqui, botar metade aqui, metade no muro do lado, porque o seu problema só está vindo aqui. Né? Se é uma escolha divina, por que ele quer para um e não quer para o outro? Onde é que está a justiça divina nisso? Então, a justiça só se aplica a partir do momento que nós só vivemos pelas consequências daquilo que nós escolhemos. E aí sim, é justo. Aí sim, tudo aquilo que nós estamos passando nessa vida faz sentido. Nós precisamos daquele encontro com aquela dificuldade. E nós encontramos com ela para quê? Não é para ser empregado, é para vencer. Quem daqui já não passou por alguma situação que achava que tinha superado, que já vivenciou isso uma ou duas vezes na vida e falou: não, olha, essa eu não caio mais, nessa situação eu nunca mais tropeço, porque eu já mudei o meu comportamento, eu já tenho uma forma diferente de viver em relação a isso. E quando você vai ver, você acha que você nunca mais vai ser provado, você acha que nunca mais você vai ter que passar por aquilo. Quando você vê, você está no meio da confusão de novo, tendo que provar mais uma vez. A nossa experiência aqui era uma experiência para solidificar o nosso conhecimento. Nós estudamos lá antes de vir, preparamos essa existência antes de vir, organizamos todo o nosso existir, todo o nosso viver, o que a gente precisaria encontrar, aonde a gente estaria, em que religião nós encontraríamos força para superar aquilo que precisamos superar. Tudo isso nós organizamos antes. Quando nós estamos aqui, é o momento de decisão. Esse momento aqui é um momento precioso. É um momento de decisão. É um momento de verdadeiramente ver, né, se nós conseguimos ter aquele aprendizado. Então, escolher a quarta estreita nessa passagem, né, de Mateus, entrar pela porta estreita, não é a escolha mais fácil, mas é a melhor escolha. Qual é a porta estreita da tua vida? Qual é a porta da perdição da tua vida? Elas são diferentes para cada um de nós. Aquilo que é uma dificuldade danada para mim pode ser muito trivial na tua vida. E aquilo que para você é uma barreira intransponível, uma coisa que você não consegue superar, para mim é uma coisa que eu nem penso. Porque nós somos seres diferentes, com histórias diferentes, com experiências, vivências do nosso passado diferentes. Essa decisão, ela não é uma decisão única. Então tá bom. Então, hoje nós nos reunimos aqui, tivemos esse texto, fizemos essa leitura, essa explanação, e agora, Ricardo, decidi então, porta estreita. É isso, é essa que eu quero. Não é assim. Se fosse assim, né, a gente poderia até lamentar depois que tinha escolhido lá atrás a porta estreita, que era muito difícil, mas enfim, nós temos pelo menos a certeza da salvação. Porque escolhemos ela lá atrás e ia para ela que nós vamos. Mas infelizmente não é assim. Não é uma decisão de agora. Não é uma decisão desse momento. É uma decisão que nós tomamos várias vezes durante o nosso dia. Várias vezes você tomou essa decisão hoje e vai tomar de novo muitas e muitas vezes amanhã, depois de amanhã, depois, e assim até o teu último dia de vida.
São muitas vezes que eu terei que escolher a porta estreita. E como é que eu faço para me alimentar? Como é que eu faço para embasar essa minha decisão? Porque concorda que se for pelo nosso instinto, pela nossa vontade, ou pela nossa tendência, né? Deixa o Ricardo decidir pelo Ricardo, sozinho. O que a gente vai fazer? Gente, isso é antropológico, isso faz parte do ser, da pessoa, do ser humano. Nós vamos buscar aquilo que nós gostamos. Nós vamos buscar aquilo que nos dá prazer no agora. Se não fosse assim, ninguém comia chocolate. Né? A gente tem o prazer desse momento. E a gente busca isso incessantemente o tempo todo. Nós somos muito mal acostumados. Nós buscamos a nossa zona de conforto. Quando muitas vezes eu falo que a religião é algo que deve gerar desconforto, se você está na sua religião e a sua religião está numa boa, como é que está lá na sua religião? Nossa, está top, está sensacional, você gosta de ir lá? Adoro. E o que faz lá? Não faz nada, só fica lá, o Ricardo vai lá, fala um pouquinho, dá um passo, a gente toma uma linha, nossa, sensacional, eu estou salvo. Tem alguma coisa errada. Porque essa religação, religião de religar, essa religação com as coisas de Deus, é por algo que foi perdido. E essa religação, para eu me religar a Deus, eu vou ter que escolher a porta estreita, eu vou ter que abrir mão de coisas desse mundo, muito possivelmente de coisas que eu estou acostumado, que eu gosto, que me fazem bem, que eu me sinto bem, que me dão prazer, e eu vou ter que abrir mão dessas coisas. Então, não pode ser confortável. Não pode estar ótimo, que é bom com ótimo. Né? Tem que gerar desconforto. Não tem que ser ruim, porque o entendimento é que me faz bem. Mas não pode ser confortável. Então, se eu deixar para o Ricardo tomar essas decisões, o Ricardo sozinho vai escolher o quê? O que eu sempre escolhi. O que me trouxe até aqui e o que me faz ser o que eu sou. Mas o meu compromisso não é de ser melhor. O meu compromisso não é de evoluir, de aprender, de me transformar, de ser melhor amanhã do que eu fui hoje. Por minha conta e risco, não vai rolar, gente. Porque se eu tivesse essa capacidade, eu nem aqui não estava. Eu era anjo, mas eu não sou. E você também não é. Se a gente tivesse essa capacidade, se a gente já tivesse esse desenvolvimento e essa capacidade de tomada de decisão, a gente nem aqui não estava mais. Se a gente está aqui é por quê? Porque nós precisamos de ajuda. Quem é a ajuda? Aquele que veio para trazer o seu evangelho, para ensinar para a gente o caminho, para orientar a gente que a gente precisa escolher a porta estreita, para ensinar para a gente que a gente tem consequências, que muitos são chamados, ele fala no texto, muitos são chamados, todos são chamados. Todo mundo é chamado, todo mundo está sendo convidado. Mas quem é escolhido? É para todos a salvação, esse lugar, né, no mundo espiritual, é para todos, mas cada um no seu tempo. Não existe ninguém que esteja definitivamente perdido. Todos nós temos esse socorro, essa mão estendida por parte de Jesus, convidando a gente, falando para cada um de nós no momento certo da sua vida. Olha em volta de vocês. Todo mundo no mesmo sexo? Todo mundo da mesma idade? Todo mundo da mesma classe social? Não. Tudo muito diferente. Por quê?
Porque isso pode acontecer em tempos diferentes da sua vida, em situações diferentes que vão se projetar e que vão acontecer, para que você tenha que tomar essa decisão, para que você tenha essa escolha. Não é uniforme, não é padrão. Por quê? Porque cada um de nós é um ser único, exclusivo. Cada um é uma individualidade, com todas as suas qualidades e com toda a sua parafernália, com todas as suas tendências, com todas as coisas do passado. Cada um de nós é único. Já parou para pensar na preciosidade disso? Não existe outro ser igual a você no universo. Ah, Ricardo, mas tem uns sósias aí, uns caras que são meio parecidos, né? Fisicamente, ok. Fisicamente, a combinação de genes pode, em algum momento, gerar um outro ser que fisicamente se pareça comigo. Agora, dois gêmeos univitelinos são completamente diferentes. Por quê? Porque aquilo que anima aquele corpo, que é o espírito que está ali dentro, é exclusivo. O físico é fruto de pai e de mãe. O espírito vem de Deus e é exclusivo. Então, cada um de nós temos as nossas características emocionais, espirituais, as nossas vivências, as nossas experiências, tudo aquilo que faz parte e fez parte de tudo aquilo que a gente já viveu. E é tudo isso que está aqui agora, nesse momento, comigo. E é tudo isso que está agora, nesse momento, aí com você, interferindo em tudo que você faz, em tudo que você é. Por isso que eu preciso tanto desse evangelho, por isso que eu preciso tanto dessa religião, por isso que eu preciso tanto de Jesus presente na minha vida. Porque através da presença dele, através desse convívio com ele, eu vou aprendendo a me corrigir, eu vou observando coisas que daqui a pouco eu já não gosto mais de mim. Eu começo a observar possibilidades de mudanças, pequenas coisas, porque nada se transforma de pronto. São através das pequenas decisões do seu dia a dia, que depois de um final de uma vida, você vai olhar para trás e vai falar: eu cheguei aqui no final muito diferente do que eu comecei essa jornada. E esse é o objetivo. Entrar pela porta estreita. Escolha a porta mais difícil. Escolha aquilo que te desafia. Você é um filho de Deus, criado exclusivamente com um monte de coisa massa, com um monte de potencial, um monte de coisa que só você tem, capacitado, preparado para viver tudo que você está vivendo nessa vida. Presta atenção. Cada um dos desafios que você encontrou e que você vai encontrar nessa sua vida, você está plenamente preparado para vencer. Tudo, o que for, qualquer doença, qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, qualquer coisa, você está plenamente preparado para vencer isso. Porque assim foi antes de vir. Você estudou, se preparou, organizou, pediu isso que está acontecendo na sua vida. E a espiritualidade, por confiar que você estava pronto para vencer isso, concedeu. Falou: ok, filho, eu confio em você. Eu vou te entregar a sua prova do jeito que você quer, porque nós acreditamos que você está preparado para fazer, vai tirar um 10. Então, não se subestime. Nunca se subestime. Ele está te convidando para entrar pela porta estreita, porque ele sabe tudo que tem aí dentro. Jesus tem a capacidade de olhar cada uma dessas sementes aqui e enxergar a árvore que está aí dentro. E todos os frutos que vão nascer dessa árvore. Em cada um de vocês. Então, não se menospreze, não se diminua,
Não acha que você não tem condições. Não acha que o mundo é um mundo perdido, que você está aqui que já não tem mais jeito. Na doutrina espírita, que às vezes as pessoas falam assim, só não tem jeito para a morte, né? Na doutrina espírita até para a morte tem jeito. Que você vai voltar e vai nascer de novo, vai morrer, vai voltar e vai nascer de novo, vai morrer, vai voltar e vai nascer de novo. Né? Então, não tem desculpa. Não tem desculpa. Nós viemos aqui, nos preparamos para esse momento, e você está aqui pleno, você está aqui plena, com toda a capacidade que você tem para vencer tudo que você vai se apresentar na tua vida. Faça isso. Olhe para a sua vida com responsabilidade. Olhe para a porta estreita como a única possível. Olhe para a porta estreita como o único caminho. Não se trata nem de uma escolha. Se trata de uma certeza que a gente precisa alimentar em nosso coração. Ricardo, você falando isso parece simples, concordo, mas é fácil? Absolutamente não é. Por isso é um desafio. Por isso que a gente está aqui. Se fosse só uma decisão na cabeça da gente, a gente não precisava da reencarnação. Se fosse só uma coisa para o nosso espírito pensar e falar assim, acho que é assim, não precisava. Olha o empenho. Gente, olha o empenho do universo de Deus, da espiritualidade, que a gente está aqui hoje. A possibilidade da vida é uma exceção. E só não enxerga Deus nessa possibilidade da vida quem não quer enxergar. Porque a possibilidade da vida num universo desse tamanho, com tudo que cerca a gente, a chance da gente estar aqui e da gente ter a nossa experiência existencial é a exceção. Não era para ser. É por quê? Porque Deus permitiu que fosse. Então, diante disso, não negue o que você é. Não negue tudo que tem aí dentro. Tem muita coisa linda, tem muita coisa preciosa, tem muita capacidade de fazer, de realizar, de superar as coisas que vão se apresentar. Eu não estou jogando praga. Vai ter coisa difícil na tua vida. Vai ter prova punk na tua vida. Vai ter coisa que vai chegar e falar assim, meu Deus do céu, que vontade de estar na frente daquele Ricardo agora e dar um supapo nele, porque não é possível que eu escolhi isso. Acredite, escolhi. Não sou eu que estou dizendo, é a espiritualidade. Porque do contrário não seria livre-arbítrio, do contrário seria a imposição. Deus estaria me impondo uma situação que eu não tenho condições de vencer, eu estou fadado a falhar, então não é uma escolha minha, a responsabilidade é dele. Então não funciona assim. Eu vim porque estava preparado, estou enfrentando porque está ao meu alcance. E tenho total condições de escolher a porta estreita como a única porta possível. Amém, Jesus? Amém.